Bom dia a todos que estão aqui conosco hoje. Muito obrigado pela presença de todos nesse evento muito legal, Pi Day, e que eu tenho a honra de falar hoje. Vim aqui encontrar com vocês todos, com um prazer enorme, principalmente porque eu sou matemático também. Então, queria agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês. E hoje, né, vamos falar de quê, né? Vamos falar de Monte Carlo, né? Monte Carlo, o método Monte Carlo e o processamento disso usando a simulação de Monte Carlo para, obviamente, atingir os objetivos, que é obter resultados, uma avaliação estatística sobre um assunto, e usando então a tecnologia do Ampere A1, né, que é um processador, né, novo, que traz de volta a família RISC para a nossa vida. Eu sou originário da família RISC e, obviamente, fico muito feliz também com essa novidade e que nós temos na Oracle Cloud Infrastructure. Então, hoje a gente vai falar sobre a metodologia Monte Carlo, a simulação dela, e sobre utilizando uma arquitetura clusterizada num Kubernetes e ainda mais interessante, a gente vai falar isso usando o processador de Ampere, que é uma tecnologia RISC. Vamos começar, a gente vai começar falando sobre justamente a criação dessa infraestrutura necessária. Vamos startar, quem quiser fazer comigo e já tiver acesso à Oracle Cloud, vai ser maravilhoso. Então a gente vai começar por esse passo, tentando criar o cluster e um cluster Kubernetes, e depois a gente fala da simulação de Monte Carlo, da estratégia da metodologia Monte Carlo, tá bom? Então vamos lá. Muito obrigado novamente. Vamos começar pela infraestrutura que a gente precisa criar, né? Essa infraestrutura, nós vamos utilizar o Oracle Kubernetes Engine, Container Engine for Kubernetes, ou KI, que é a nossa plataforma de Kubernetes gerenciado, e nele nós vamos criar um cluster ah, com nós vamos criar um cluster com 3 nós de processamento, e cada nó de processamento vai utilizar processador A1, Ampere 1, A1, e com 8 cores e 8 GB de memória cada nó de processamento. Isso, e a gente também vai criar um nó de processamento em Intel, que vai fazer uma parte da arquitetura que depois eu vou falar um pouco mais. Então, para a gente fazer isso, vamos dar uma olhada na nossa infraestrutura, né? Na Oracle Cloud. Eu já estou logado aqui. Quem tiver acesso à conta Oracle Cloud, vai ser muito legal. Acompanha comigo, vamos fazer junto. Se não tiver acesso, a gente pode fazer, vocês podem assistir o vídeo novamente. O trabalho aqui, esse laboratório tá no GitHub, então vocês estão convidados a fazer em outro momento. Ou me contactar também para a gente fazer juntos, não tem problema. Mas vamos acessar. Aqui a gente está no console da Oracle Cloud, e no console da Oracle Cloud a gente tem o quê? O acesso ao cluster, né? Ao OKI, né? Ou que, bom, antes de você criar qualquer recurso na Oracle Cloud Infrastructure, no OCI, você é recomendado que você tenha um compartimento para colocar esse recurso. Eu já havia, obviamente, criado um compartimento chamado PI para nosso exercício de hoje. E eu criei um cluster, já tinha criado também um cluster para fazer isso. Mas a gente vai fazer os passos aqui juntos, tá? Como é que cria o cluster? Vou passar por isso rapidamente. Criar o cluster é fácil. Clicando nesse botão, eu tenho um wizard que me permite, auxilia a criar o cluster. Então, eu vou lançar o wizard, coloco um nome que seja interessante, né, para esse meu cluster. Eu vou chamar de PI Monte Carlo, Monte Carlo cluster
2, porque eu tenho cluster 1, que está dentro do compartimento, PID. Eu vou usar a versão mais nova do Kubernetes, que estamos suportando, que é a 1.21.5. Vamos deixar o endpoint de acesso público para nos facilitar. Lembrando, produção, normalmente isso não é recomendado. E os worknodes vão ficar numa rede privada. Aqui eu vou escolher para o laboratório, a gente faz com o A1, tá? Mas eu vou criar um cluster aqui em E3, que é um AMD E3 Flex, para que eu possa comparar os resultados, tá bom? Então eu vou fazer isso com vocês aqui. Eu vou criar um cluster E1, E3, com 8 CPUs, as CPUs, e cada nó com 8 GB de memória. E eu vou criar 3 nós, tá? Ok, vou dar um next aqui. Maravilha, vou conferir, né? Vou conferir se está tudo direitinho, 8 nós, tal. O cluster 2, ok, e eu vou criar o cluster. Bom, se tudo correr bem, esse cluster vai ser inicializado para a criação e aí a gente volta. Vamos conversar um pouco sobre Monte Carlo, né? Método Monte Carlo e sobre essa simulação. Tá? Então, tudo aparentemente correu tudo bem, está sendo criado o nosso cluster, né? Ele está aqui sendo criado. Vamos, vamos ter que aguardar aqui uns 5, 6 minutinhos para os nós estarem prontos. O que são esses nós estarem prontos? Na verdade, eles vão instanciar máquinas, né, na Oracle Cloud, baseada naquele processador, de forma que você possa usar essas máquinas dentro do cluster. Então, ele está aqui aguardando esse cluster ser inicializado. Então, voltando aqui à nossa. Falar sobre o que é essa simulação. O que é a simulação de Monte Carlo? A ideia da simulação de Monte Carlo é um método, né, de estatística para estimar um valor desconhecido, né, estimar, né, fazer uma estimativa de interesse baseado em quê? Numa quantidade que a gente não conhece, uma quantidade muito grande de população, de exemplos, né? E que nessa quantidade muito grande eu vou conseguir inferir uma estatística. Esse método é um método que também nos ajuda a calcular o π. Por isso está aqui no PID. PID. Mas esse método é utilizado para diversas funções, porque ele nos ajuda, baseado numa população, né, uma inferência estatística, baseada numa população, um conjunto muito grande. A ideia desse método é que, se eu consigo entender que, é, por alguns teoremas, como, por exemplo, o teorema de grandes números, que se um valor de. Se um resultado é esperado por uma grande população, esse resultado também pode ser esperado para um subconjunto dessa população, bastando que esse subconjunto seja realmente randômico. Então, o resultado, né, que eu vou ter para uma população inteira, eu vou ter para um subconjunto, um sample, e esse sample, sendo randômico, eu vou ter o mesmo resultado. Então, com isso, por inferência estatística, eu consigo entender riscos, por exemplo, de uma operação, riscos de um equipamento baseado em dados de volume que são tirados para análise. Essa avaliação, ela também, é bem interessante esse cálculo, porque ele surge, né? Esse cálculo surge criado, né? Foi criado por um matemático chamado Stanislaw Ulam, e que tentou aferir como ganhar o jogo do solitaire, né? Em algum momento ele estava muito doente, jogando solitário, ele tentou, matemático, não tem nada para fazer, vamos brincar de tentar descobrir como ganhar o solitário.
e não deu muito certo quando ele tentou pela combinatória. Então ele foi por outros caminhos e usando estatística computacional, processamento computacional, que ele pegou junto com um amigo dele, um cara muito conhecido na nossa área, que criou os programas de storage, de armazenamento, né, John von Neumann, usando o NA, que ele conseguiu simular o Monte Carlo, criar essa simulação, e essa simulação ela tem esse nome, por quê? Porque ela foi desenvolvida também pensando na roleta, né, na roleta do do cassino de Monte Carlo, onde você tem ali a probabilidade ou não de ganhar naquele jogo de roleta. Então, isso é uma teoria estatística muito interessante, usada em vários tipos de inferência, no mercado financeiro, no mercado de equipamentos. Então, e, ao mesmo tempo, ela também nos entrega o quê? Ela nos entrega o π, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui essa simulação de Monte Carlo, esse vídeo aqui, e esse vídeo ele mostra para a gente o seguinte, que o cálculo do π vai vir do cálculo das áreas dessas é, é, regiões. Essa região é um quadrado, e essa região é um círculo, e aí, baseado no conjunto, no conteúdo desses dois elementos, que é preenchido aleatoriamente, de forma, digamos assim, fair, né? Ela é preenchido, baseado nessas áreas, você obtém o π. Então, vamos ver essa simulação aqui rapidinho, e depois a gente volta pro nosso, para ver se o nosso cluster foi criado. Então, olha, baseado na área do quadrado e baseado na área do círculo, que é uma área que é π ao quadrado, raio, e a gente vai ter o quê? O valor do π. Exatamente. Então, e como isso é calculado? Isso é calculado com esses samples, né, que são aleatórios, né, samples totalmente aleatórios, e eles vão dentro dessa área, pela teoria dos grandes números, vão chegar nesse método de Monte Carlo, eles vão chegar a uma média, eles vão se aproximar a uma média. Quanto mais samples tiver, mais ele se aproxima de uma média. E essa média vai ser o quê? Exatamente o π. Então é bem interessante esse método de cálculo, e ele nos traz muitas possibilidades, muitas abordagens. Então, o método de Monte Carlo, ele vem nos ajudar a calcular o π e também vem nos ajudar o quê? A, por exemplo, fazer uma análise, né? Avaliar os diferentes fatores que ocorrem, né, durante uma corrida, por exemplo, na na Racing, na Fórmula 1. Então, por exemplo, o cálculo, os níveis de combustível, tempo de pit stop, tráfego, eh, até chuva, o pneu para chuva ou não, tudo isso são samples, né? Todos esses dados são dados que são coletados da telemetria do equipamento, e baseado nesses dados é feita uma inferência estatística com Monte Carlo para a avaliação, né? Avaliação da estatística do equipamento e como fazer a parametrização desse equipamento baseado na média, de forma que ele tenha melhor performance e o menor risco dentro da corrida. Isso também se aplica, né? Isso também se aplica à área de finanças. Por quê? Porque na área de finanças você tem uma população, né, que vai e, e, e os negócios em si, e essa população ela vai responder a algumas características. E essas características, na média, né, nesses samples, na média, vão levar a uma inferência estatística para avaliação de risco, a avaliação do portfólio a ser oferecido para aquele grupo, para aquele subconjunto, para o risco dos contratos, para a possibilidade de projetos financeiros. Em suma, você tem ali
vários casos de uso que se aplicam ao Monte Carlo para obter o quê? Uma inferência estatística que será analisada e dará o direcionamento para uma ação, né? Então, esse projeto, né, a metodologia, o método, né, de simulação do Monte Carlo é muito interessante, mas ele exige um poder computacional bem interessante. Por quê? Porque você tem que executar um algoritmo que vai gerando, analisando esses samples, esses elementos, esses é, exemplos, e ele vai fazendo os cálculos estatísticos até chegar a essa média, até fazer aquela junção na média. Então, o que a gente preparou, por exemplo, né, a gente tem uma arquitetura de referência que está disponível para ser utilizada, que a gente vai utilizar aqui, aonde a gente tem uma arquitetura, inclusive, que segue o padrão Cloud Native, né? E essa arquitetura, ela busca o quê? São geradas samples. Esses samples randômicos, né, totalmente randômicos, são enfileirados, são colocados numa fila, e essa fila é lida por um conjunto de processadores, de é, 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 agentes processadores que vão ler essas inferências, esses samples, e fazer o cálculo estatístico usando a Monte Carlo. E essa simulação, vamos fazer a simulação, e o resultado a gente vai ter uma inferência estatística. O que é interessante é que com o uso do Ampere, né, a gente passa a ter uma performance absolutamente interessante, né, quando comparado aos outros processadores CISC, né, por exemplo, o AMD, que a gente também vai buscar utilizar aqui para comparar. Mas a gente tem o quê? O Ampere nos traz a um valor custo-benefício muito atrativo de alto processamento. Por quê? Porque o Ampere me permite ter mais CPUs no mesmo no mesmo silicon. E são instruções mais simples, porque o RISC tinha instruções mais simples. Então ele é muito mais rápido e muito mais consome menos energia, aquece menos e, portanto, a gente tem um valor custo-benefício muito interessante. E vocês têm acesso ao Ampere na Oracle Cloud Infrastructure, inclusive no FreeTile, né? Vocês podem utilizar. E aqui a gente vai usar no cluster, né? Então vamos dar uma olhada para ver se nosso cluster já está ativo. Ele ainda não está ativo, os nós estão criados, o cluster Intel, né? Mas a gente vai olhar o cluster, vamos dar uma olhada no cluster que eu já tinha criado, que é o cluster de Ampere. Vamos ver aqui. Então vamos voltar aqui, vamos ver o cluster Ampere. Ele já está criado. Vocês podem ver aqui. Ele é um cluster. Vou diminuir só um pouquinho para ficar melhor a visualização. Então eu tenho um cluster Kubernetes que tem dois pools, um pool Ampere com 3 nós e um pool AMD com um nó. E a gente vai entender mais à frente por que isso, mas a simulação vai executar aonde? Nesses 3 nós de processamento, tá? Os 3 nós de processamento, que são esses nós aqui ativos, que são nós do tipo Ampere One Flex. Ampere One Flex, que estão rodando Oracle Linux 7.9, tá bom? Então, a gente tem esse tipo de equipamento, né, o cluster já era ativo, dentro dessa arquitetura mencionada, e, além disso, o que a gente vai fazer? Então, nós vamos pegar uma simulação já pré-pronta, Monte Carlo, que a gente tem disponível no GitHub da Oracle, né, no Oracle Quick Start. Então, nós temos um Monte Carlo Simulation para uma simulação financeira. Logo, logo a gente também terá para racing e etc. E nessa simulação, a gente primeiro,
programa, né? Nesse código, a gente vai ter o conjunto de dados, né, que são deployments de Kubernetes para implantar a fila, que nessa simulação a gente está usando RabbitMQ, mas a gente vai ter no futuro uma simulação também usando TQ, que é o Oracle Transaction, Transactional Event Queuing, e também a gente vai criar um load balancer para ter acesso à estatística do RabbitMQ, tá bom? Onde a gente vai usar isso? Bom, vamos usar na Cloud Shell, a gente vai manipular esse cluster, tá? Bom, como eu tenho o meu cluster também utilizando, eu tenho o Lens, né, que é um dashboard para Kubernetes. Então eu vou mostrar para vocês aqui esse cluster Ampere já pronto. Então vocês podem ver aqui que eu tenho os 4 nós, os 4 nós que eu já havia mencionado. Esses 4 nós, 3 são amperes, então eu vou tá vendo a estatística deles aqui, então vamos clicar nesse aqui para eu mostrar o conteúdo deles. Olha, são ARM, que significa um processador Ampere, e Oracle Linux, certo? E está rodando o CRI-O no cluster ARM, no cluster PI Monte Carlo Cluster, que é o primeiro cluster que como eu mencionei, havia sido criado que eu criei para a gente poder fazer essa simulação. Então, esse cluster aqui, né? Cluster AMR, perdão, cluster PI Monte Carlo, Cluster Details, tá aqui, ó, PI Day Monte Carlo Cluster, ele tem exatamente esses 4 nós, ok? O que acontece? O RabbitMQ está implantado aonde? Está implantado no cluster AMD, no nó AMD. Então, ele está aqui nesse nó. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele está aqui no nó AMD, a gente tem um deploy dele, nós temos o RabbitMQ aqui deployado. Vocês podem ver aqui que ele está implantado aqui, o controller do RabbitMQ, esse aqui, certo? Então a gente tem o cluster aqui, o RabbitMQ. Depois do RabbitMQ, nós vamos fazer o quê? Nós vamos implantar o controller, o splitter e o worker o client, o splitter e o worker, que são exatamente os componentes de execução da simulação no cluster ARM. Essa implantação, o que esses elementos têm? O cliente ele lê as filas, lê os samples que estão nas filas. O splitter quebra esses samples e o splitter, o controller, o, o client lê a fila, o splitter quebra distribui esses samples para os controllers, os workers da simulação trabalharem. Então, esse é o processo que é executado quando eu faço o deployment desses 3 elementos, certo? Antes de fazer o deployment, eu tenho que alterar, eu coloco, já que eu tenho os 18 cores disponíveis, porque lembra, eu criei um cluster voltando aqui, eu criei um cluster de 3 nós, Ampere. Cada nó tem 8 CPUs, então eu tenho 24 cores, eu posso, na verdade tem até mais, né? A CPU tem 2 cores, então são 48 cores que estão disponíveis para execução. Então eu posso criar a minha simulação com os worker nodes de simulação distribuídos, né? Esses worker nodes distribuídos na minha infraestrutura usando 18 cores, sem problema algum. Então, o que a gente tem, consegue ver, né, depois de implantar,
esses pods, né? Então, o que a gente vai ter aqui? Vou ampliar aqui um pouquinho para vocês. Que a gente tem aqui o, o ARM Client Controller e os splitters, são 10 splitters, e nós temos aqui mais 10 worknodes, né, sendo controlados pela infraestrutura, e controlando essa infraestrutura de simulação. Então, esses elementos estão executando. Esses elementos executando, o que eu consigo fazer, né? Eu consigo, primeiro, verificar, né, que as mensagens estão chegando na simulação. E depois eu consigo, acessando o próprio cluster client, né, o ARM client, eu consigo fazer o quê? Fazer a execução das simulações. Então, a gente vai fazer isso agora, tá? Aqui na simulação. Primeiro, eu vou colocar acessar exatamente esse elemento que é o client do ARM. Então, a gente vai procurar o client. Eu estou usando aqui para facilitar, porque eu tenho o Lens, eu recomendo. Eu estou usando o Lens para facilitar a apresentação, mas você pode usar pode usar a Cloud Shell, no Oracle Cloud Infrastructure. Então, você está vendo aqui que eu já percorri aqui alguns processamentos, mas eu vou acessar aqui a shell dele. Então, na shell dele, o que eu tenho? Está carregando. Então, eu tenho aqui eu vou remover o teste anterior. Opa, tem que escrever direito, né? Então, vamos lá. Eu tenho a simulação, conforme até a instrução que a gente tem, é que a gente altera a simulação para rodar por 100 vezes, simulação de 100 samples, 300 samples e também 1000 samples, simulações. Isso aqui eu posso aumentar quantas vezes for necessário, né? Mas, voltando ao nosso exemplo, voltando. Opa, perdão. Voltando ao nosso exemplo, a gente tem aqui a simulação, por exemplo, de 100, né? O que tem nessa simulação? Eu peço para rodar um número de 100 simulações, 100 rodadas, certo? E aí eu vou ter um resultado. Então, eu vou rodar Python 3, eu vou rodar Python 3, olha, o comando é para rodar o cliente, né? Baseado nessa simulação. Então, a gente vai rodar o Python 3, main client, vamos passar qual é a simulação que a gente quer, e a gente vai jogar o resultado para um log, para a gente verificar, né? Depois o que aconteceu. Veja que foi muito rápido. Se a gente der um cat no simulação de 100, aqui os resultados da simulação e o portfólio, tempo de portfólio, levou 42 milissegundos para a gente chegar ao resultado, né, da simulação. Eu vou mostrar para vocês também, quando a gente estiver rodando o de 1000, né, o de 1000, nós vamos ver que essa fila, ó, tá vendo? Sofreu um aumento. Ele sofreu um pico aqui, né? E agora, quando eu vou zerar essa estatística, eu vou zerar a estatística, certo? E eu vou rodar o de 1000 para a gente ver o resultado. Quanto tempo leva, né, para rodar? Isso eu estou rodando uma simulação de 1000 elementos, né? Então vamos rodar
a mesma simulação, só que agora o de 1000. Então, na verdade, o que eu faço? Eu altero aquele número de simulações para 1000, eu altero para 1000, e aí eu executo a minha simulação apontando para esse conjunto de parâmetros. Opa, de novo. Só um minuto. I don't have a phone number for this contact. Who would you like to call? Perdão. Da máquina. Então vamos rodar aqui, 1000, e vamos rodar essa simulação. E agora a gente pode ver, eu vou voltar aqui para o nosso para a nossa imagem, né, aqui dos nós, né? Ele vai atualizar aqui. Opa, vou atualizar o link aqui. Perdão. Ó, vocês viram, podem ver que houve um outro pico aqui, maior ainda, porque recebeu mais de 1000 mensagens. Eram 100, agora recebemos 1000 simulações, né? Então, eu tive uma alteração, as filas, né, sofreram também uma alteração de processamento com pico, uma alteração de processamento, e a fila de splittable, né, que splitou, também sofre alteração. Então, com isso, a simulação ocorreu para os 1000 elementos, e como resultado, vamos dar um catch aqui no nosso resultado, né? Simulação com 1000. O resultado está dado e a gente tem um aumento aqui do tempo de processamento, claro, né? E dos resultados que estão sendo calculados para a obtenção da média, né? Dessa média que a gente quer atingir, né? Nessa aferição, nessa inferência estatística. Então, é interessante que você tem a capacidade de rodar uma simulação bem complexa, muito rapidamente, né? Utilizando a tua infraestrutura ARM, Ampere, AI1, e ter resultados muito interessantes desse cálculo, né, desse cálculo de inferência que se aplica a diversos tipos de portfólios, né, de análise. E isso disponível para você executar na Oracle Cloud agora. O cluster, o exemplo do cluster, eu até gostaria de fazer com o cluster Intel, né, que a gente criou, mas eu estou aqui há 54 minutos, só confirmando o meu tempo, já estou acabando aqui o meu tempo, então eu creio que eu não vou ter mais tempo para poder fazer no cluster Intel, que a gente criou para a gente comparar os valores, né? Então, aqui, ó, no cluster Intel, eu tenho, não sei, só confirmando, o tempo. Aqui eu tenho um novo pool, né, que eu criei com os nós de processamento que estão disponíveis. Então, eu poderia acessar esse cluster, né, através da Cloud Shell, através desse comando aqui. Então, nessa aqui é a Cloud Shell. Eu posso... Isso aqui é sessão, porque eu estou parado. Vamos ver se eu tenho um tempinho ainda para executar e comparar os resultados. Vamos tentar, né? Não custa nada, vamos tentar. Então, vamos tentar achar o resultado comparativo com o Intel, né? Hey, Paulo. I'm Liu here. How are you, my friend? Can you hear me? Hi, Léo. Yes, I Hi. can hear you. Okay, thank you. Well, go ahead with your demo, okay? No problem. No problem. Okay, I have time. Okay, thank you so Okay. much. No problem. I'm here Let's to go. support you. Thank you, Léo. Thanks so much. Let's try. Vamos tentar então no Intel para fazer comparativo, né? Eu acho que vale a pena.
para a gente comparar aqui. Então, aqui, ó, primeiro eu vou configurar o acesso ao cluster, né? É muito importante. Bom, teoricamente está configurado, então se eu fizer o kubectl get nodes, eu vou ter os nós de processamento do meu cluster, né? Opa, estão lá, ó, até vamos ver quem são eles, né? Quem são esses nós. Eles vão ter que ser Intel, olha lá. Eles são kernel 3, ó, x64, então são exatamente um cluster que me interessa, né? Que é o cluster Intel. Então, vamos fazer o deployment desse código. Vamos tentar fazer, né? Vamos lá. Vamos criar aqui no nosso shell um PID, diretório, vamos pegar o código, né? Pegamos o código, vamos lá, vamos entrar em OCI, vamos lá, vamos tentar fazer a mesma coisa, né? Vamos fazer o primeiro, o deployment de quem? Do kubectl create F, vamos deployar primeiro o controller do RabbitMQ. Vamos lá, ele vai ser implantado, ok. Vamos fazer a mesma coisa, create vamos colocar o service, que é a exposição. Quem conhece Kubernetes, o que eu estou fazendo é fazer o deployment de um container com RabbitMQ e o deployment de um serviço que expõe acesso à interface, que é aquela interface de gerenciamento que a gente deu uma olhada, né? E agora eu vou fazer a mesma coisa para implantar um load balance, para ter acesso a essa interface. Vamos lá, eu tenho mais 15 minutinhos, eu acho que vai dar tempo, vamos ver se está tudo bem. kubectl get pods. Vamos ver se as crianças estão aqui. Opa! Tem que escrever direito, né? Se escrever errado, não funciona. De novo, errado. Eu tenho que botar meu óculos, que hoje não está fácil, não, hein? Estou enxergando errado. Vamos lá, vamos ver se as crianças estão rodando. Ó, o controller está rodando. Então, o controller está executando, certo? Então, vamos ver os serviços. Vamos ver os serviços para ver se eles estão executando. Estão executando, tá? O load balance ainda está pendente buscando o IP, não tem problema, porque a gente vai ter já o IP. Vamos fazer então o deployment de quem? Do elemento que é o simulador, certo? Então vamos dar uma olhada aqui, ó, no Intel Client, certo? Porque esse cara é o cliente, né, que a gente vai fazer o deployment. E a gente tem que alterar aquele reporting ali para 1. Vamos alterar ele. Vamos alterar para 1. Vamos alterar para 1. VI report. Não, tem que escrever com maiúsculo. Para quem conhece VI, tem que saber escrever com. Então, isso aqui a gente vai fazer. A gente só precisa de uma réplica e com o report vamos fazer o quê? A instalação dele, tá bom? Então, vamos lá. Kube control, create, "-f", Intel Client. E ele vai ser criado. Vamos fazer um get pod para ver se ele foi criado. kubectl get pods ou wide. O wide me dá uma visão geral, total do elemento, né? Do recurso. Então, vamos lá. Então, tá bom. Ele está running, que legal. Agora vamos fazer a mesma coisa. Vamos verificar o splitter. Vamos dar uma olhada no splitter. Está com valor 10 de números de steps. Réplicas 5, ok. Só lembrando, vamos lembrar aqui, ó. Vamos ver se a gente usa exatamente isso. Quero colocar comparar igual. Então, olha só. Eu quero um cliente
um serviço, 3 splitters e 10 workers. Eu tenho 5 réplicas. Não, então vamos botar aqui 3 réplicas. 3 réplicas. 3 réplicas. Então, vamos voltar a tela. Tudo vai correr bem. Olha lá, 3, a gente vai trocar R3. Opa, R3. Ok. E aí a gente vai fazer o quê? Vai fazer o deployment desse cara. Cube control, create F, Intel splitter. Vamos lá. E se tudo correr bem, de novo, vamos ver o pod, para ver se a gente vai ter aí. Opa, está criando os 3 elementos lá, né? Que é o que a gente queria. Vamos lá. Já está running. E vamos fazer a mesma coisa para o Intel controller, né? Vamos ver aqui, o worker, perdão. Intel worker. São 10 réplicas, é o que a gente quer. Tá ok? Então vamos lá, vamos fazer o deployment desse cara. Então, vamos lá, cube control, create, "-f, Intel worker". E aí, se tudo correr bem, a gente vai ter 10 réplicas desse worker. Vamos lá, tá subindo. Tudo correr bem, vai subir. Ó, todos estão running. Qual o resultado disso? O resultado é que agora eu posso, né, executar a minha simulação. Então, vamos executar a simulação? Como é que a gente entra nesse container, né? Lembra da instrução? A gente tem a instrução aqui, ó, cube cte, cube control, né, exec, standard in. Ah, Paulo, você não tem de cabeça? Não, não tem de cabeça. Não tem de cabeça. Para que a gente precisa guardar tudo de cabeça? Não precisa guardar tudo de cabeça. A gente precisa saber aonde está. /bin, /bash. Exatamente isso que a gente vai botar para executar. Olha lá, está aqui exatamente isso. Só que eu tive que colocar o cliente correto, né? Porque é o nome que ele ganha quando é implantado. Então, vamos lá, vamos acessar. Opa! De novo, tem que escrever certo, né? Exect não tem, tem exec. Então, ele vai, vamos entrar lá. O que a gente tem aqui? Justamente a mesma simulação. Vamos ver a simulação. CAD Simulation, olha lá, está com 100. Vamos executar? Vamos executar, para comparar com a outra, né? Vale a pena? Vale. Então, vamos lá. Qual é? A gente vai executar. Então, já sabemos qual é o comando, Python 3, main client, que é o executante, é a simulação JSON, e a gente vai jogar essa simulação para de 100 log. Vamos lá, rodou, beleza? E vamos fazer logo a de 1000? Então, eu vou fazer um copy da simulação, porque eu tenho pouco tempo. Vou fazer um copy da simulação para colocar de 1000 aqui. E a simulação... 1000. Aí eu vou alterar aqui, ó, onde está 100, eu vou botar 1000, certo? Para a gente ter o valor que nos interessa. Então, 1000, e vamos rodar essa simulação. Então, a gente vai alterar aqui de simulação de 100 para simulação de 1000, e aqui o resultado vai ser o de 1000. Vamos rodar. E aí, vamos lá. Está rodando, né? Tá bom. Dá para perceber que demorou um pouquinho mais. Vamos dar um cat aqui. No log. Opa, o log é enorme, né? Como é o outro. E, e como eu queria demonstrar, o valor é menor. Veja, o end time desse aqui, né? O start time foi 3:51,2, aqui 3:51,7. Se eu passar para a outra simulação, que eu vou mostrar a vocês,
Olha só, efeito demonstração, né? Eu tenho um valor maior. Curioso isso, né? Curioso. Que não. O exact time 002. Na verdade, o tempo de execução que eu estou olhando, que é o correto, é esse aqui, ó, 001095. Já o tempo de execução no AMD é esse aqui, ó, tempo de execução 00213. Então, vocês notam que existe aí uma diferença de dobro, né? Então, no AMD, ele demorou o dobro para executar. Ele demorou o dobro para executar essa simulação. Então, veja que o AMD é mais lento, né, do que o ARM, que é o poder desse processador RISC, né? Então, a gente tem aqui um resultado bem interessante, né, comparando até as duas arquiteturas na execução da mesma simulação, que é o mesmo projeto, executando na mesma simulação, em dois ambientes totalmente separados, diferentes, né? Então, a performance deles, como mencionado aqui, ó, dá para notar, né? Aqui, ó, dá para notar as diferenças, né? Então, ele realmente tem diferença, é bem interessante isso, e eu convido vocês a testar, né, esse conhecimento Tupi nesse quiz. Então, tem esse QR Code aí, que vocês derem acessar esse QR Code, vocês vão acessar um quiz, né, que a Oracle preparou sobre o Pi. E, para finalizar, né, a gente tem um anúncio interessante sobre cluster, né, que tem a ver com o Oracle Cloud. A gente disponibilizou um projeto, né, esse Cluster API Provider para o OCI, é um projeto open source que nós construímos, né, disponibilizamos no GitHub, que permite você a criar clusters, né, em OCI, clusters Kubernetes, e o que te ajuda a integrar com Tanzu, com Rancher, outras ferramentas, e criar os clusters dentro da infraestrutura Oracle Cloud, tá bom? Esse é um projeto open source que eu recomendo a vocês acessarem e, além disso, né, eu estou à disposição de vocês para que vocês queiram trocar uma ideia, aprender mais, discutir, avaliar mais. Estou à disposição de vocês. Esse QR Code aí leva ao meu blog, e vocês estejam à vontade a me contactar quando quiserem, tá bom? E vamos comemorar o dia do PI, que é um valor extremamente importante, né? Um número, um item matemático que tem uma extrema importância para toda nossa sociedade, né? Então, bom, é um prazer estar aqui com vocês, e fico à disposição aí se vocês tiverem dúvidas, alguma coisa. Acredito que não tenha dúvida, no QA não tem dúvida, no chat também não. Então, pessoal, um prazer enorme. Continue com a gente na próxima sessão, que vai ser do Léo, vai ser maravilhosa também. E, opa, Rodrigo, raise your hands. E aqui, tem alguma questão, Rodrigo? Não? Bom, então, prazer estar aqui com vocês. Convido vocês a estarem conosco na próxima sessão e no dia inteiro aí com esse dia maravilhoso em comemoração ao dia do PI. Um prazer, fiquem com Deus. Tem uma questão. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado. É um grande prazer estar aqui com vocês. Espero ter contribuído um pouquinho. Fiquem com Deus. Um abraço, até a próxima.